Olá, barbeiras e barbeiros e todos vocês empreendedores do segmento. Segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós estamos tendo a alegria de receber aqui nos estúdios do Barbercast a Adriana Hervati. Tudo bem, Adri? Melhor agora. Que maravilha! Adriana, Bom, eu vou deixar que ela mesma se apresente para que vocês possam conhecer melhor essa pessoa extraordinária, Adriana. Bem, Mário, obrigada pelo convite a todos vocês. Para mim foi uma surpresa, inclusive, porque eu, Adriana Hervati, né, para o mundo da barbearia, sou a executiva do Barber Week, né, que é o evento voltado para o segmento de barbearia. E ele me convidou, como o podcast de vocês, né, voltado para o setor, eu fiquei surpresa, porque eu não sou uma barbeira, né? Pois é, Adriana, você não é uma barbeira, mas você tem um papel que é de extrema importância dentro do universo da barbearia no Brasil e eu posso dizer no mundo também, uma vez que através da sua expertise, das suas articulações, você conseguiu transformar o Barber Week no maior evento de barbearia do mundo, gente. Olha só a grandiosidade do trabalho desta mulher. Por isso que eu fiquei super contente com o convite para poder falar um pouquinho desse trabalho. E ainda mais hoje, né? No Dia da Mulher, ter esse reconhecimento. Eu acho que é algo que para nós mulheres é uma carga, né? Pesada, às vezes, na grande parte, ainda mais no segmento de barbearia também, que eu acho que a gente, de repente, pode até ilustrar um pouco isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, a gente sempre procura começar pelo começo. Eu quero saber de você, Adriana. Hoje, como ela mesma já disse, ela é conhecida como a Adriana do Barber Week. Esse sobrenome Hervati, quando você fala, todo mundo já sabe que você está se referindo a Adriana. Quando você fala de Barber Week, não tem como desvincular, tá? O Barber Week está bastante ligado, bastante personificado na pessoa da Adriana. Isso é muito bacana, por ela ser uma mulher, numa indústria até então tão masculina, digamos assim, e ela vem disruptando esse mercado. Mas, Adriana, antes disso tudo, começa a falar pra gente quem é a Adriana, como a Adriana se tornou Adriana, qual foi o seu processo de construção até esse presente momento? Vamos lá. Eu vim de uma família, né, onde minha mãe é paraibana, meu pai é capixaba. Eles mudaram para o Rio de Janeiro, se conheceram no Rio. E toda a família deles, hoje a grande maioria dos meus parentes são cariocas, inclusive meus primos. Meu pai e minha mãe se conheceram, casaram no Rio e vieram para São Paulo por questão de trabalho. Meu pai trabalhava com geradores de eletricidade na época, numa empresa. A empresa veio para São Paulo, ele veio junto, casou com a minha mãe, trouxe ela embaixo do braço e eles construíram a vida deles aqui. Então eu sou paulistana, eu falo que eu sou nascida, né, em São Paulo, mas sou carioca de coração, porque hoje minha família toda mora no Rio, né, sempre morou, só tinha eu, na ocasião era eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha. E a minha vida se formou aqui em São Paulo. Eu ia para o Rio para passar férias. Sempre fui muito comunicativa, aí foi quando eu resolvi, né? Estudei, tive esse privilégio. Quando eu entrei na faculdade, era inclusive um dos sonhos do meu pai, né? Era a gente se formar. Eu optei pela área de comunicação, que eu sempre fui muito boa na área de humanas. E na época, quando eu sou de 73, né? Eu tenho 42 anos hoje. Eu me formei, quando eu entrei na faculdade com 18 anos, era 1990 mais ou menos, quando eu entrei na faculdade. Aí eu fiz publicidade, me formei em publicidade e já comecei, uma coisa que eu já tinha certo era que eu queria trabalhar com comunicação, né? O difícil ali foi a dúvida entre jornalismo e publicidade. Na época que eu me formei, a publicidade estava muito em alta, né? Era a época de Washington Oliveto, Nizam Guanais, e era inclusive... Né? Eram as minhas referências, né, os meus ídolos. Então isso foi muito claro para mim, porque eu sempre soube aonde eu queria ir, né?
Terminei optando por publicidade, porque ia ser um desafio, uma vez que eu já escrevia bem, me comunicava bem, e a publicidade ia desenvolver o meu lado criativo. Então, consegui me formar, e aí, como todo mundo, eu venho de uma família simples, né, média baixa. Meu pai trabalhava com geradores, depois ele saiu da empresa, vida própria, abriu a empresa dele, teve períodos que foi muito difícil, né, financeiramente. E aí eu comecei a trabalhar também desde cedo, antes mesmo de entrar na faculdade, para poder ajudar nos orçamentos de casa, né. Mas consegui finalizar com maestria aí, e já fui atrás de trabalhar para o segmento. Aí estagiei com Maurício de Souza, até na construção do Parque da Mônica. Que era no Eldorado. Que era no Eldorado. Legal, vendi muito brinquedo ali, sabia? Eu fui estagiária do Parque da Mônica. Que bacana. Fiquei por 6 meses, eu já estava na faculdade, mas assim, era muito puxado, porque eu trabalhava direto, né, o dia inteiro, era das 8 da manhã até às 6 horas, corria e ia para a faculdade à noite, fazia faculdade à noite. Eu tive a oportunidade de conhecer o escritório do Maurício de Souza ali, acho que na Barra Funda, se não me engano, no prédio deles lá, bem legal. Eles tinham um escritório de desenvolvimento na Lapa, né, que era a parte de criação, mas o escritório deles principal era na Barra Funda mesmo. E aí eu acho que pela minha determinação e pela certeza do que eu queria, eu acho que eu fui nos caminhos certos, né? E aí eu tive esse pontapé inicial aí na minha carreira, quando eu comecei com esse estágio. E na faculdade você vai ficando atenta às oportunidades, né? Eu estudava em Mogi das Cruzes, então eu viajava. Não, na Brás Cubas. Eu me formei na Brás Cubas. Então era puxado, eu não tinha carro, eu enfrentava a condução. Você ia de fretado ou era o trem que parava na Estudantes? Eu pegava o trem de Estudantes. Estudantes, olha aí. Durante minha esposa estudou lá um período. Eu fui de tudo. Eu fui de trem de Estudantes, fui de carona, Nunca fui de fácil, ônibus, tá vendo, gente? Fui de carro, fui do que tinha. Mas foi uma delícia, foi uma fase deliciosa da minha vida, da faculdade, e aí foi onde eu fui tendo certeza do que eu queria. Estagiei lá durante 7, 8 meses, mas era muito pequeno, né? Era um estágio, né? Não era remunerado o estágio, era só para condução mesmo, mas peguei uma super experiência e fiquei atento ao que eu queria fazer. E aí eu comecei a estagiar em agências de publicidade, num primeiro momento, porque, como eu falei, a minha referência naquela época eram os grandes publicitários. Você chegou a trabalhar com Washington ou com Nizam? Não tive esse privilégio. Cheguei a conhecê-los porque eu ia em eventos, né? A gente, eu acho que isso funciona muito em qualquer segmento, né? Quando você tem uma referência, você se aprofunda tanto que você quer estar no mesmo lugar que aquelas pessoas. Então, assim, eu tentava ir nos lugares que eles estavam, que falavam sobre os assuntos. Então isso me aproximou, tanto é que o meu foco era agência de publicidade. E aí eu estagiei numa agência pequenininha de bairro e que foi uma escola, porque eu fazia de tudo, até serviço de banco eu fazia, né? Então eu vendia, fazia atendimento, fazia as reuniões, participava da criação, do desenvolvimento. Gíria de mesa de bar, jogava nas 11. Jogava nas 11. Bem isso. Mas é onde você aprende, né? Onde você desenvolve. Porque a faculdade te dá o conhecimento, mas a prática é completamente diferente, né? Então, assim, planejamento e execução tem uma distância entre tem um uma outro, linha tênue ali muito grande. E por mais que a faculdade me desenvolveu na parte de comunicação, mas dentro da publicidade você tem vários desdobramentos, né? Criação, planejamento, mídia, né? Então, para onde eu queria ir? Era a minha dúvida. E aí, com essa experiência dentro das agências, de fazer um pouquinho de tudo, me deu o meu norte. Eu falei, não, é vendas. É vendas. Aí você foi pro comercial. Eu fui para vendas e ali eu digo que foi difícil para mim, porque ao mesmo tempo que eu queria vendas, eu achava que vendedor, qualquer um podia ser vendedor, né? O vendedor de pipoca, o vendedor da pracinha, qualquer um era vendedor. Você não precisava, na verdade, você não precisa de formação para ser vendedor, né? Eu acredito muito que o vendedor, ele tem que ter um talento. É um talento. Eu costumo dizer o seguinte,
não é novidade o que eu vou dizer, acho que vocês já ouviram, que todos nós somos vendedores, né? O bebezinho ali, ele vende a necessidade de comer através do choro, da irritação, ele vende a necessidade de dormir, né? Do sorriso ele vende a satisfação da companhia, da alegria, da brincadeira, né? Então, desde pequenininho, todos nós ali somos vendedores. Agora, quando você falou, eu imaginava que qualquer um pudesse ser vendedor e que não é necessário muita coisa para ser vendedor, eu compreendo, né, que você depois concluiu que não é bem assim. Porque realmente é um talento, todos nós temos, mas ele precisa ser desenvolvido, né, com habilidades complementares, né? Com certeza. E aí eu quebrei vamos dizer assim, esse preconceito comigo mesma, quando eu tive um cliente super importante, era um dos principais clientes que eu tinha, e um dia ele virou para mim, me parabenizou, ele falou assim, Adriana, você é uma excelente vendedora. E na área de publicidade, o vendedor tinha o rótulo de ser atendimento. Né? Então, assim, dentro da agência, né, quando eu trabalhava, eu passei a ser atendimento, que era vendedora, de serviços. Aí, depois de agência, eu terminei indo para veículo de comunicação, que foi uma experiência grande. Eu comecei na Folha de São Paulo, no caderno de InfoShop. Porque eu trabalhava nessa agência, só que estava difícil, porque era muito trabalho, eu não estava conseguindo desenvolver o que de fato eu queria desenvolver. E aí você sempre tem que olhar à frente, né? Acho que esse é o grande, é o grande desafio, né? Você sair da sua zona de conforto e sempre olhar à frente, né? E ali eu precisava dar um passo à frente. E aí eu fiquei sabendo que tinha uma vaga na Folha de São Paulo para atendimento, vendas. Né? E liguei, peguei o telefone, que nem tinha celular naquela época. Peguei o telefone da minha mesa, sem ninguém, tá por perto. Liguei, perguntei da vaga, perguntei o que precisava. E aí consegui marcar uma entrevista, passei por 8 entrevistas, porque eu não tive indicação, não tive nada, eu simplesmente bati mesmo, né? na porta. E tinham 2 vagas, porque eram para cadernos, né? Não sei se aqui muitos, né? Esse mercado de barbearia tem muita gente nova, mas o jornal... Mas eu sou dessa época, o jornal era dessa espessura, desse tamanho assim, tinham vários cadernos e revistas. Exatamente. Algumas revistas saíam apenas no domingo, né? Por exemplo, era bem bacana. E eram 2 cadernos que tinha vaga. Assim? Olha, se eu te disser que há muito tempo eu não pego um jornal, né? Olha, estamos na mesma pegada. Eu não sei quantos anos eu não pego num jornal. Muita informação foi da onde meios, tudo começou na minha vida. É louco isso, né? E o jornal tinha vários cadernos, eram 2 vagas, era o de tecnologia e o de ilustrada, né, que tinha opção, e eu terminei sendo direcionada para o caderno de tecnologia. Ali começou a minha especialização em vendas, em comunicação e segmentação. Tá? Eu acho importante isso, porque vai explicar o porquê que eu tô na barbearia hoje. Óbvio. Então, assim, ali eu comecei, foi incrível trabalhar num jornal, porque hoje no mundo tecnológico que vocês vivem, o meu caderno, que era o InfoShop, né? Adri, só uma pergunta. Do período da universidade para a agência, até você chegar no caderno do InfoShop dentro da Folha de São Paulo, foram quantos anos de trabalho? 3 anos. Em 3 anos rápido, você fez essa jornada. Dinâmico. Eu saí de estágio do Maurício de Souza, que foi 8 meses, fui para agência de publicidade, fiquei acho que uns 6, 7 meses, já me joguei na Folha de São Paulo. Isso eu estava quase no meu último ano de faculdade. Quando eu entrei na Folha de São Paulo, eu ainda estudava. Nossa. Eu ainda estava na faculdade quando eu consegui essa vaga na Folha de São Paulo. Então, eu me formei em 1995, mais ou menos, 94, 95, quando eu me formei. Eu já estava na Folha de São Paulo, já. Aí, fiquei na Folha durante 2 anos e meio, 3 anos, e aí eu me aprofundei no segmento de tecnologia, né? Porque era um caderno específico para o segmento. E ali, eu me aprofundei no segmento, conhecia muito de TI, e aí foi quando veio a velocidade até do próprio segmento, né? Porque hoje tecnologia, você dormiu, acordou, você já está obsoleto, né?
e estava vindo numa velocidade muito grande. Foi quando eu ouvi dizer que tinha lançado uma revista segmentada e ela era direcionada ao executivo de tecnologia, ia ser vendida por assinatura e não ia vender em banca. Eu falei, gente, como é que isso, né? Porque jornal, Despertou. eu falei, gente, tem alguma coisa. E aí eu fui convidada para trabalhar Nessa nesse revista? veículo. Eles me chamaram, foi uma decisão, foi um passo que eu tive que dar que foi muito difícil para mim, porque a Folha, para A mim, Folha eu tinha um era, orgulho além de de trabalhar tudo, na Folha, que era, eu andava com um adesivo da Folha de no São carro. Paulo desse tamanho no meu carrinho, Sério? para mostrar Porque pra a todo, eu Folha tinha um sempre foi orgulho. muito Era a respeitada, Folha de São né? Paulo e o Estado de São Paulo, né? Era, Exatamente, inclusive, era uma ali, né? concorrência ali. Acirrada. Nossa, rolava sangue se deixasse, né? Um, E ambos os veículos tinham uma cultura muito forte, né? Corporativa, muito muito. forte, interna, né? Sempre foram dois veículos de comunicação, assim, que são até hoje, né? Inclusive, São. super fortes, expressivos e fundamental, né, para o desenvolvimento do nosso país. Para a formação pra política de muitas gerações. Eu tive o privilégio de trabalhar, eu acho que é um privilégio, porque eu ainda peguei quando lançaram o caderno colorido, porque eu ainda era da Folha de São Paulo, preto e branco. Sim. E participei do lançamento das primeiras folhas de jornal colorido. Isso foi muito legal. E aí fui para essa revista. E aí entrei nesse mundo tecnológico de possibilidades. Aí nessa revista, era uma revista americana, era Information Week. Eles iam lançar essa revista no segmento de tecnologia, já existia outras duas, que era uma revista para a área de distribuição, porque assim, todo segmento ele tem o seu ecossistema, né? Sim. Que é a indústria, é quem produz, quem fabrica, quem vende, quem entrega e quem compra. Isso Sim. não muda para todos os segmentos. E essa editora, ela era especializada nesse segmento, então ela tinha a revista do canal de distribuição, tinha a revista para o executivo de tecnologia dentro da empresa e tinha uma outra revista que era para telecomunicações, porque tecnologia e telecomunicações não eram totalmente conectados ainda, né? Como é hoje. Como né? é hoje. Sim. Então, eu fui convidada para lançar essa revista que era para o executivo de tecnologia dentro das corporações, tá? Que era o famoso CIO, né? E foi uma experiência incrível, porque a revista já nasceu com um site, né? Ela já nasceu com um aplicativo de revista Projeto digitalizada grandioso, naquela então. época. E a gente já tinha o desenvolvimento de pequenos eventos, né? Porque para você falar com um executivo de tecnologia dentro da empresa, você precisa criar oportunidades de discussão, de desenvolvimento para geração de conteúdo. O acesso ao chamado Level C não é assim tão simples, Não. né? Então, assim, foi onde veio a minha formação, porque aí eu me especializei em mídia segmentada, no profissional do segmento em especial, e em todos os canais de divulgação e exposição desse profissional. Fiquei nessa editora, mas eu era vendedora. Eu tô falando tudo isso, lindo, maravilhoso, mas eu vendia. Eu vendia o espaço para as empresas venderem os seus produtos para esses executivos. Sim. Eu sempre fui esse elo de ligação, né, dentro da comunicação. Então, tanto dos eventos, eu vendi os patrocínios, né, os Cara, espaços quiser comprar no uma site. página ali na Era revista, comigo. ou quiser comprar um banner no site, Era tinha que passar por comigo. você. Tinha que passar por mim. E para ele comprar, eu tinha que convencê-lo de que o meu canal chegava às pessoas que ele gostaria. Nisso, eu contribuía diretamente com essa roda, né? Esse desenvolvimento, Esse desenvolvimento. Então, ele precisava vender o produto dele para o executivo e eu, através dos meus meios, conseguia levá-lo até esse executivo. E esse executivo, ele era o meu conteúdo. Sim. Então eu tinha esse contato direto. Foram quanto tempo dentro da revista? Tecnologia. Nessa revista não, porque eu nunca parei, gente. Eu sempre fui de um lugar para outro. Nessa eu desenvolvi o máximo que eu pude. Fiquei 3 anos e meio. Aí eu já queria mais. Aí eu fui para uma outra revista que estava desenvolvendo ainda outros projetos. E sempre criando. Eu acho que a publicidade me deu essa possibilidade de olhar além.
né? De olhar sempre à frente, né? E a venda, ela também nos permite isso, né? Sim, com toda Porque para certeza. você vender alguma coisa, você precisa entender a necessidade do seu cliente. Não é simplesmente vender. Para você vender, você tem que saber se seu cliente quer comprar, né? Exatamente. Por que E é ele quer comprar? importante na venda você entender, né? Você identificar e entender a necessidade presente e futura, né? Porque a venda, como você diz, ela te dá a habilidade de olhar um pouco à frente, né? Você não tem o poder de adivinhar o futuro, mas dentro do teu segmento ali você consegue pelo menos ter ideia de qual direção o mercado vai seguir, né? O que você tem que fazer para estar preparado quando o próximo momento chegar, né? Exatamente. Então, aí eu fui para uma outra editora menor, que estava com vários projetos, e fui desenvolvendo. Até que fiquei nessa brincadeira, eu acho que uns 12. Eu sou muito ruim de data, tá? Exatas para mim, data, números, é só Ela é na de humanas, conta, já é só falou de lá no vender. começo, né? Então, eu sou ruim, mas eu acho que eu fiquei uns 12, 13 anos. Conheci meu marido, inclusive, no segmento de tecnologia. Sério? É. Mas trabalhando na mesma empresa, não? Não, ele era cliente, ele trabalhava, inclusive, não era nem meu cliente direto, ele era de um canal de distribuição. Que legal. Ele começou a trabalhar nesse canal de distribuição, depois ele foi para um fabricante, mas numa desses eventos, né, dessas oportunidades aí, a gente terminou se encontrando e aí foi... Network funcionou. Network em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E aí eu não parei mais. Eu fiquei durante 12, 13 anos. Quando que eu puxei o freio de mão? Eu já estava com meus 30 e poucos anos, que aí eu me casei, conheci meu marido, nós nos casamos. A gente trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito. E ele também nessa rotina. Ele também, na loucura. agitado. Nós sempre viemos de famílias assim, famílias que, né, não conseguiam dar recursos, né, pra gente, a gente tinha que correr atrás A maior mesmo. riqueza era o incentivo, o amor, na verdade, de família e o incentivo, né? Exatamente. Vai que o mundo é teu. É bem isso. E nos casamos, nos conhecemos, só que assim, a gente não tinha dinheiro quando a gente queria casar, a gente não tinha dinheiro para comprar um lugar pra gente morar. Os pais dele, nem os meus pais, tinham condições de dar um lugar pra gente morar. Então eu falei, gente, como é que eu vou casar se eu não tenho nem onde morar? Não vou casar para morar na casa dos meus pais, né? Então nós nos juntamos, né? Assim, namoramos um tempo, trabalhamos, pegamos nossos recursos, a gente comprou uma casinha, um lugar pra gente morar, só que eu não tinha dinheiro para casar. E naquela época o meu pai falava, não, como que vai morar Sem antes de casar? casar? Isso foi um problema, mas como meu pai não tinha recursos, também não tinha o que falar muito, né? Falou, não, realmente, então... Viu que o menino era um espera. menino bom, ia cuidar bem da preciosa E aí filha foi. dele, né? E trabalhamos muito e ficamos 8 anos aí construindo, né, nosso patrimônio. A gente não tinha tempo de ter filhos, só que eu já estava com 33, 34 anos. Eu queria Nossa. muito ser mãe. Adri, a tua história até esse ponto, e acredito que daqui pra frente Eu também, dei é bem a história da mulher moderna, né? É. Porque você entendeu desde cedo qual era o seu talento, a sua vocação, escolheu, né, optou pelo caminho da área de humanas, né, como você disse, foi ali galgando, né, os degraus aí da escada da vida, até abdicou um pouco, né, ou protelou um pouco a gestação, né? Verdade. Aí depois de quantos anos de casada? 8 anos que eu tava já com meu marido, entre namoro, Sim. juntar e casar. Eram 8 anos e a gente não tinha filhos ainda. E aí o tempo passando, era algo que eu queria construir minha família. E aí eu tive que fazer as minhas opções. Eu falei, não, vou parar para ter filho. A gente conversou muito. Esse parar significaria parar de trabalhar? Não, parar de trabalhar jamais. Jamais. Isso em nenhum momento foi cogitado, mas eu precisava desacelerar. Sim. Né? Nesse período eu desenvolvi muito nessa editora que eu estava, até me tornei diretora comercial e marketing, fiquei mais na operação. Então conversei com o dono da editora, sempre lembrando que tecnologia era um segmento muito masculino, né? Muito
muito duro, muito pesado. As coisas se conectam, né? O tempo todo. Então, assim, aprendi a lidar, né, no segmento, tudo, postura, como se portar, como não se portar. Tinha que andar de taierzinho, cabelinho preso, né? Essa coisa de normalidade. E deixar um pouquinho de lado, não sei se foi o caso, a mulher ela é mais sensível, né? A gente sabe disso. Como que era estar num ambiente como você acabou de colocar, onde o vocabulário não era tão delicado, onde o trato não era tão delicado, tão cordial, né? Você foi se moldando, foi se adaptando ao ponto dos caras falarem assim, e aí, mano, entre aspas, né? Já olharem para você com igual para igual e tal, mesmo respeito, mesma postura, porque, meu, ali é chumbo grosso eu também. acho que o que eu aprendi nessa trajetória toda, e aí fica de recado aqui, é o seguinte: se a gente não se sente inferiorizada, nós não somos inferiorizados. Importante isso. Sabe por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque a Adriana acabou de falar que o ambiente de tecnologia é um ambiente extremamente masculino, então, acredito eu, é um ambiente mais grosseiro, mais rude um pouco, né, em alguns aspectos. E isso acontece muito com as barbeiras, né, que começam a sua jornada dentro do universo até então muito masculino da barbearia, mas nós vamos chegar na barbearia ainda. Chegaremos lá. Só quis fazer um parênteses até por ser Dia da Mulher. Justo. Quando você não se sente inferiorizada, você não você não se torna inferiorizada. Então sempre olho no olho, eu acho que é a principal segredo, é você olhar a pessoa no olho, porque aí você passa de fato o que você é, o que você pretende, o que você não pretende. Bem, enfim, aí foi quando eu virei pro meu marido, eu falei, não, vamos tentar dar uma recuada, falei com o meu chefe e ok, a gente partiu pra gestação, eu engravidei e aí, gente, gravidez não é doença, muito pelo contrário, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, meu chefe mesmo, que era um pouco resistente, ele ficou bem preocupado, ele virou e falou assim, Adriana, se eu soubesse que você ia trabalhar por 2, eu tinha colocado, eu tinha te liberado antes. Trabalhei muito, 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 desenvolvi muito, foi uma fase deliciosa. Só que assim, cada vez mais, né? Sempre querendo mais. Ali, quando eu me dei conta, eu tinha uma filha já de 7 meses, que eu levava pro escritório para trabalhar comigo. Sério? Já desde do segundo. No segundo mês, meu chefe me ligou e falou, eu preciso de você de volta. Aí eu virei e falei, não, calma, não é assim, eu tô amamentando, como eu vou voltar? Eu falei, eu tenho 4 meses, por direito, é um direito meu. Não, eu preciso de você. Chegou do ponto dele montar um berçário dentro do escritório pra eu para que você voltar. Pudesse ir Aí quando... e acomodar tua filha bem. Exatamente. Quando eu me dei conta, Como com que é o nome 3 da meses, tua filha? Vitória. Você tem 2 filhos. 2 filhos. É a de um Vitória casal. e o Lucas. Inclusive, a Vitória faz aniversário no dia 9 de março, logo depois do Dia das Mulheres. Poxa, gente, dia 8 de março, hoje, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Amanhã, terça-feira, dia 9 de março, aniversário da Vitória e, por acaso, meu aniversário. Verdade! Top! 9 de março é um dia extremamente especial na minha família e na família da Adriana. Que delícia! Então, Vitória, né, que vai fazer quantos anos amanhã? 13. 13 anos, Minha Vitória moça. vai fazer. Que é basicamente o tempo que eu tenho na beleza, que aí eu vou contar, vai, que aí a gente virou vai a dar essa chavinha. pivotada aí Exato. na carreira de Adriana Nervati. Então vamos começar a falar agora dessa parte da beleza. Você conversou com teu esposo, engravidou, tal, bacana. O líder da empresa na ocasião não conseguia ficar sem você por conta das funções que você que tinha sobre as suas atribuições, enfim. Te chamou de volta, montou um berçário para você e tudo mais, e você sempre naquela busca incessante por conhecimento, novas experiências e tal. Aí você saiu da empresa, como foi isso? Nossa, nesse momento a mulher fica com os hormônios também, a flor da pele, né? Muito. Quando eu me vi, Muito. eu estava... Quando virou a ficha, eu falei, não, eu tenho que parar. Foi quando eu estava amamentando, minha filha, entraram... E eu tava fazendo uma reunião com a minha filha, amamentando com a minha equipe. Então, quando eu me dei conta, eu olhei aquilo e falei, não quero isso. Peraí, deixa eu tentar. Pessoal, você que tá assistindo aí, você barbeira, você mulher, tá certo? Vocês são tão fortes, mulheres, olha isso. Você numa mesa de reunião,
É isso, eu tô tentando... Não numa mesa de reunião. Eu estava lá no teórico berçário, onde meu berçário. chefe montou, que era uma salinha, fez um berçário. Pra Vitória assim, poder trabalhar, viu, Vitória? Lá, eu amamentar, aquela coisa toda. E eu tava ali, né? Entrou a minha equipe, que precisava falar comigo de um projeto, pediram licença, claro, entraram, eu permiti, e a gente fez uma reunião. Você amamentando ali, a Vitória? Eu amamentando a Vitória dentro da sala, a gente batendo papo, Caraca. falando de estratégia. Só que assim, quando eles saíram e eu olhei pra Vitória, tava colocando ela pra arrotar tudo, eu virei e falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha filha? Não era comigo, era com a minha filha. Aí eu falei, não. Falei, isso aqui tá errado. Eu falei, cada coisa no seu devido lugar. Aí eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. Aí conversei, falei, primeira coisa, eu tenho que tirar ela daqui. Eu tenho que tirar ela daqui. Ela já tava com 7 meses, eu ainda tava amamentando, só no peito. Falei, não, eu tenho que tirar ela daqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o trâmite normal, papinho, isso e aquilo. Levei ela pra casa e eu continuei trabalhando. Só que assim, eu não tinha tempo que eu gostaria de ter pra dedicar pra Vitória. ela. Aí foi quando também as coisas do trabalho começaram a ficar tumultuadas, eu me cobrando muito nesse sentido. Aí eu resolvi, falei, não, aqui eu não vou conseguir. Tentei conversar com o meu chefe, mas eu não conseguia reduzir a minha carga horária, né? Você tinha muitas atribuições. Tinha. A gente estava desenvolvendo novos projetos, eu cuidava da área comercial, da área de marketing, de desenvolvimento dos novos projetos, eu tinha 2 equipes que eu tocava. E aí eu virei, eu falei, não vai. Aí também as coisas já não estavam, internamente eu não estava feliz. Ali porque eu queria ser mãe, eu já queria era me aquele dedicar contentamento e descontente, né? Aí eu virei, eu falei, não, eu tenho que virar. E aí foi quando eu pedi para sair, a gente terminou entrando num acordo, eu saí, me coloquei à disposição no mercado. E aí eu fui convidada para participar de uma seleção, inclusive até de uma pessoa que trabalhou na minha equipe, que é a Dagmar, vale até destacar. Dagmar. Porque a Dagmar, que é a Guigui, a maioria aqui da área de beleza conhece a Guigui da Beauty Fair, né? Ela trabalhou, já estava no segmento de beleza, ela trabalhou na minha época, ela fazia um trabalho para uma revista segmentada, e aí ela estava já no mercado de beleza. Ela ficou sabendo que eu tinha saído, ela, não, Dri, vem pra área de beleza pra cá. Assim, aqui tem um monte de oportunidade. Ela estava num veículo de comunicação na época que era Cabelos e Companhia, e aí eu fui convidada e entrei na Cabelos como comercial, né, como gerente comercial da Cabelos e Companhia, que é dentro da minha área, né, comunicação, segmentação, né, que é tudo que, na verdade, marketing, ali, né? Tudo. Ô, Adri, e essa revista, a Cabelos, ela foi líder no segmento por muito tempo, Muito tempo. Eu, se não me falha a memória, eu entrei na revista, ela tinha já uns 8. Eu participei da 15ª edição, que foi um marco para mim, na revista Cabelos e Companhia. Fiquei na revista durante, eu acho que o tempo todo, acho que quase 7, 8 anos, que na verdade foi como eu entrei na área da beleza, tá? Eu saí de tecnologia, entrei na área da beleza pela Cabelos e Companhia. Então, dentro da área de beleza, as pessoas me conheciam como a Adriana da Cabelos e Companhia, que era o meu rótulo, né? Eu era da área comercial. Só que é o seguinte, eu entrei na área de beleza, gente, sem entender nada do mercado. A não ser de beleza, o que você entendia era o batom que você comprava. E olhe lá. E tal. Eu sempre fui vaidosa, mas eu nunca fui uma cliente tão assim da área de beleza, né? Sim, claro. Nunca pintei meu cabelo. Porque você sempre foi, né? Você se tornou uma executiva nas empresas que você passou, você chegou em nível executivo, então você tinha vaidade, obviamente, para estar sempre bem, participava de reuniões, aquela coisa toda, visita em clientes, mas não era uma mulher que também tinha muito tempo para se dedicar a isso, né, Adri? De ficar pesquisando sobre maquiagem, essas coisas todas, né? Então você entrou ali meio sem saber a diferença entre uma coisa e outra, né? Total. Não entendia nada do mercado, nada do segmento, Sim. né? Mas assim, por que eu fui escolhida? Porque eles precisavam do meu conhecimento, seu know-how, do meu know-how, do da revista desenvolvimento. anterior, né?
por quê? Porque eu já tinha o conhecimento da segmentação, do desenvolvimento da comunicação dentro de uma segmentação específica. Gerenciamento de projetos, exatamente, né? Da comunicação Estratégia. 360 graus, né? Então a revista era uma revista, tinha alguns projetos, mas que não andavam. E, putz, foi uma delícia, porque era um trabalho muito mais leve. Ali eu tinha o domínio, né, do que podia fazer. Eu tinha uma certa carta branca para desenvolver esses projetos, e eu construí muito, e aí fiz uma imersão enorme. Eu devo muito a Gillian Borges, que era a publisher da revista na época, que inclusive não só me contratou, como confiou e me levou embaixo do braço, né, para conhecer esse mercado, me adotou, me mostrou todos os caminhos do segmento, e eu desenvolvi em cima disso. Então foram quase 8 anos, 7, 8 anos na revista Cabelos e Companhia, líder de mercado. E aí, na revista, eu atendia toda a indústria, então aprendi muito do desenvolvimento de novos produtos. Isso que eu quero saber, por exemplo, das grandes marcas que estão aí no mercado, né? Dos grandes profissionais, os profissionais renomados, alguns hoje não são tão lembrados, mas outros conseguiram se manter no foco, né? Quem são as pessoas que você conviveu, as pessoas que você teve a oportunidade de conhecer, que já estavam em um determinado nível, e as pessoas que você viu nascer dentro do segmento e cresceram profissionalmente, se destacaram no cenário? Nossa, alguns nomes. Tem 2 que eu acho que vocês vão entender bem o que eu tô falando. Marco Antônio de Biagi. Espetacular. Que é um leão na área de beleza. Não, eu acho legal, como você citou o Marco Antônio de Biagi, eu vejo, acompanho ele pelas mídias sociais, né? Então quando ele vai vender lá um perfume, esses dias ele estava falando de um perfume que tinha uma joia, né? Uma esfinge, uma parada assim, e aí ele vai dando todo um detalhe, né? E fala de uma forma calma que vai entrando para seu ouvido assim, vai te persuadindo. Não, eu tenho que comprar esse perfume, não é possível, né? Não, ele é um artista. Assim, eu tive, ele inclusive, ele passou a ser o cabeleireiro que fazia as nossas capas, né? Porque a Cabelos e Companhia, toda a capa da Cabelos e Companhia era com uma celebridade. Né? Porque por mais que a revista fosse voltada para o profissional, que isso é importante, a Cabelos e Companhia sempre foi uma revista para o profissional de beleza. Bacana. Sempre o trabalho da revista era levar conteúdo para o profissional se desenvolver como tal, né? Trazendo aí, acompanhando o desenvolvimento da indústria, das tecnologias que a indústria trazia para facilitar o trabalho dentro da barbearia. E a grande missão da revista, e sempre foi a minha missão, era expor, desenvolver e colocar no seu devido lugar e merecido, né, o papel do profissional de beleza, que sempre teve um preconceito muito grande, né? Nessa editora que eu trabalhava, tinha outra revista que era a L'Officiel, que era uma revista de moda, que eu era par com a gerente dessa revista. E era uma revista que participava de São Paulo Fashion Week, né, da área de moda, uma revista internacionalmente bem conhecida, extremamente sofisticada. Só que assim, era um mundo que colocava a área da beleza lá atrás, exatamente nas coxias. É que nem os desfiles, né? O cabelo, a maquiagem veio ter um pouco mais de expressão nos últimos 5, 10 anos, vamos dizer assim. Nos últimos 10 anos, né? O profissional de beleza conquistou o seu espaço. Não era dado o devido crédito. Não era. Ali uma manicure, um cabeleireiro. A gente ficava nas coxias dos desfiles e eu queria muito quebrar essa barreira, sabe? De reconhecimento do profissional. O Marco, ele fazia as nossas capas. E ele fazia na Cabelos, que ele fazia a Cláudia, né? Ele Sim. era o cabeleireiro das capas de Cláudia. E ele fazia questão de fazer na Cabelos, ele tinha uma paixão, porque ali era a revista do segmento dele, né? De quem de fato ele é, a origem dele. Então eu tive esse privilégio de trabalhar durante muito tempo com o Marco.
Vanderlei Nunes, que são, vamos dizer assim, os mais antigos, e os nomes que eu acompanhei aí o desenvolvimento profissional, que eram os novinhos e que estão em alta hoje. Romeu Felipe. Romeu Felipe, Romeu Concept, né? O Concept. Muito bacana. Acompanhei a carreira dele, uma carreira brilhante, um profissional, assim, incrível. E vários outros, né? O próprio Rodrigo Sintra, né, trabalhou durante muitos anos, né, no salão do Vanderlei Nunes, né, do W. Estúdio W. Engraçado você falar do cara Rodrigo que se Sintra. desenvolveu demais. E anteriormente você falou que você trabalhou muito para que eles saíssem de trás das cortinas, né, os profissionais de beleza. Eu posso te dizer que a tua luta, teu trabalho, obviamente apoiado por uma série de outras pessoas que devem ter te apoiado, te ajudado nessa missão, funcionou muito bem, Adri. Em 2019, durante uma feira no Rio Grande do Norte, em Natal Hair, acho que é o nome da feira, eu estava do lado de fora conversando inclusive com o Dad Black, que é um barbeiro bastante conhecido, e daqui a pouco sai começou a um barulho, né? Um barulho pela saída dos fundos do pavilhão. Um barulho, mas um barulho muito grande, gritaria, aquela euforia mesmo de tietagem e tal. Vem o Rodrigo Sintra no meio, né? Uma corrente humana de seguranças pequenininhos, entendeu? E que não estavam dando conta do entusiasmo das mulheres, das fãs, entendeu? Querendo pôr a mão, querendo pegar, querendo fotografar, querendo pelo menos trocar um olhar. Ele olhou para mim e tal, né? Então funcionou muito bem o seu trabalho. O tumulto era tão grande que a van tem uma porta lateral que você abre, normalmente é assim, o cara entra, senta e vai embora. O segurança, um deles correu na frente, abriu a porta de trás e ele mergulhou para dentro da van. Os caras ligaram e foram embora, porque ele tinha um voo para um outro compromisso, e se não fosse assim, ele ia perder o voo, não ia conseguir cumprir a agenda, enfim. Funcionou muito bem o trabalho de Adriana Hervati na luta pelo reconhecimento dos profissionais de beleza, que até então não tinham o crédito merecido, né? É verdade, sempre foi uma luta, e é um segmento tão rico, né, com tantas possibilidades. E aí alguns maquiadores, André Sartori, Maurício Pina, tem diversos nomes aqui, inclusive na edição comemorativa, né, da Cabelos e Companhia. A de 15 anos. A de 15 anos, nós convidamos os 15, né, mais expressivos aí, entre maquiadores, cabeleireiros, artistas, e convidamos para uma capa histórica. A gente colocou os 15 numa foto, foi emocionante. Fazíamos vários desfiles, eu tinha parceria com todos, por ser um veículo de comunicação, eu tinha parceria com todas as feiras do segmento de beleza, então sempre ali informando, né, avisando o que tinha, o que não tinha, as novidades, lançamentos. Então, assim, eu me apaixonei pela área de beleza. Né? Foi algo, eu fiz uma imersão, eu entrei de cabeça, como tudo que eu faço quando eu gosto, né, a gente entra de cabeça. E aí, nesse desenvolvimento, eu comecei a desenvolver a plataforma 360 graus da revista, né, que aí eu tive que começar do zero, a gente só tinha versão impressa, comecei a desenvolver vários projetos especiais. Cheguei ao recorde de número de páginas na revista, de 280 páginas. Nossa. De revista, deste tamanho. Foi um recorde para a revista ou para o segmento impresso? Para o segmento impresso eu não sei, mas eu cheguei perto da Vogue, por exemplo. Poxa. De impressão, de revista, de quantidade de páginas. A revista circulava só no Brasil? Não, não, só Brasil. Só Brasil? Só Brasil. Mas ela alcançou status, reconhecimento internacional? Não tanto. Nós tivemos pouco reconhecimento fora. A área de beleza feminino sempre foi muito Brasil mesmo. Interno. A gente nunca... A Beauty Fair, como feira, que começou a expandir um pouco mais a área de beleza para outros. Exatamente. Começou a fazer essa conexão. Essa parte... de conexão entre os países. Mas não tinha tanta expressão lá fora, não. Era mais interna mesmo. A gente até tinha uma parceria com uma revista. Eu cheguei até a desenvolver uma revista chamada Estética,
que é a revista líder no mercado italiano, né? Ela é muito forte, é uma revista internacional. A gente tentou desenvolver, só que a Cabelos e Companhia era tão forte aqui que essas revistas elas não desenvolviam aqui, Elas né? ficavam sempre Então a gente margem, tem né? margem. Lá elas eram líderes de mercado, vinha até com outro olhar de moda, né? Era um outro olhar. Mas elas não conseguiam ganhar espaço aqui por causa da força da Cabelos e Companhia. Então, terminei abrindo mão. Até eu estava à frente desse projeto, tentei Sim. trazer, negociei lá com os italianos. Era uma revista que tinha um potencial enorme, mas não conseguia, né? O Brasil é muito forte na área de beleza, né? Nós somos o segundo, né, país, maior mercado, mercado da área de beleza. Acho que isso só atrás dos Estados indiscutível, Unidos, só. né? Então, isso nós não perdemos na área de Isso cabelos. no masculino, no feminino, no na área cabelo, de beleza, onde envolve geral. tudo. Quando você pega aí a segmentação, né, de cabelos, por exemplo, nós estamos entre segundo e terceiro, né? Mas é um mercado muito expressivo, porque ele tem uma força muito, muito forte, porque a nossa indústria investe muito, né? A própria Wella, L'Oréal tem fábrica local, né? Sim. Aqui. Então a gente tem nosso mérito reconhecido. Acho que a L'Oréal, se eu não me engano, não sei se foi a L'Oréal que comprou a Niele. Foi, né? Foi. E a história da Niele é muito interessante, porque o rapaz, o fundador, não é um rapaz, o fundador da Niele, ele era um morador também da periferia do Rio de Janeiro, né? Ele vendia biscoito Globo dentro do trem da Central do Brasil. Então é uma história muito bacana, gente. Bem lembrado. Muito legal. E ele diz que é o seguinte: quando os franceses chegaram na fábrica lá no Rio de Janeiro da Niele, eles se surpreenderam com tamanho profissionalismo, organização e tudo mais, para mostrar que aqui no Brasil tem muita gente, sangue no olho, que faz acontecer mesmo como deve ser feito. E aí, Adri, das marcas, você falou de alguns profissionais, as marcas que você viu nascer, você se recorda de alguma que você falou assim, poxa, hoje tá tão bacana, cresceu tanto? Olha, eu acho que a que teve, não de crescer, porque quando eu entrei no segmento, ela já tinha... Uma certa expressão. Já tinha uma certa... Não tinha nem uma certa expressão, mas ela já existia. Sim. Que é a Trans. A Trans, assim, foi uma marca nacional que mais se destacou nesses últimos anos. E até hoje ela tá a assim, Trans como marca profissional, tá? Importante. Porque a Cabelos e Companhia, como era uma revista voltada para o profissional, eu trabalhava a parte de publicidade, de vendas para produtos profissionais, para uso e então, estação por exemplo, de trabalho. A Niele, a Pantene, a Seda não podiam anunciar na Cabelos e Companhia. Porque eles tinham produtos porque eram produtos de gôndola de supermercado. Certo. Então era algo que eu preservei muito. Era muito difícil, porque eu lembro até hoje quando a Seda foi lançar a campanha para o profissional, quando a Seda começou a desmembrar os produtos deles para cabelos cacheados, cabelos coloridos, cabelos ressecados, cabelos isso, eles colocaram profissionais para assinar essas linhas. Então eles queriam anunciar na Cabelos e Companhia. E assim, eles pagavam valor de tabela. E eu não aceitava, eu não podia aceitar, porque senão eu tirava o espaço das marcas profissionais. Isso aí é um pouco do propósito da revista, né? Exatamente. E do objetivo do profissional, né? Porque o profissional, o que a gente valorizava muito? O trabalho e o serviço dentro do salão. Né, a gente motivava e valorizava o trabalho do profissional, que era diferente da cliente fazer em casa. Né? Então, assim, era uma cultura, é uma cultura, inclusive, brasileira muito forte. Nos Estados Unidos, não, né? Qualquer marca vende em gôndola de supermercado. Uhum. Qualquer marca profissional você encontra em gôndola de supermercado. É Aqui no Brasil, não, isso era muito forte. E a gente manteve isso muito forte. Porque pelo reconhecimento do profissional que nós não tínhamos. Nos Estados Unidos é reconhecido, né? O profissional de beleza, ele tem um reconhecimento muito expressivo. Aqui não. Aqui, putz, para ser manicure não precisa estudar. Qualquer um é manicure, qualquer um é cabeleireiro. Então, assim, a gente queria romper isso. E a Trans foi uma empresa que soube trabalhar, né? A líder da empresa, a Manuela Bossa, ela era inclusive formada em moda. Eu acho que isso facilitou muito o desenvolvimento. Deu uma outra visão. É uma empresa localizada em São José do Rio, São José do Rio Preto, se não me engano. Eu sou ruim de cidade. Mas é uma empresa que soube assim, trabalhar, acompanhar a evolução cresceu, do mercado, inclusive colaborou hoje com isso. Né? É uma marca conhecida internacionalmente. É mesmo?
internacionalmente. A Manuela já mora fora há mais, acho que uns 6, 7 anos. Depois não briga comigo se eu errar, tá, Manuela? Mas é uma empresa que hoje está presente nos principais desfiles de moda, nas principais eventos de blogueira, está presente ali em gôndola junto com Vela, L'Oréal e de igual para igual. De igual para igual. Eu fico muito contente quando eu escuto uma história como essa, por exemplo, da Trust, porque tudo bem, tem a concorrência e tal, entre os players e tudo mais, mas quando uma indústria nacional consegue ganhar tamanha expressão por mérito, por um bom trabalho executado, por um bom planejamento desenvolvido, é o país que ganha, né? Porque até um tempo atrás, já um pouco dentro do mercado de barbearia, nós olhávamos lá para fora. De um tempo para cá, e a gente vai chegar nesse ponto, eles começaram a olhar para nós dentro desse segmento. Mas enfim, Adri, você falou quase agora sobre o fato de que não existe um reconhecimento como deveria existir ainda hoje em alguns profissionais de beleza, porque é muito fácil se tornar uma manicure, porque não se exige nada, não se tem uma fiscalização em cima disso, né? A Cabelos, na época que você estava lá, acredito eu, ela colaborou muito para que profissionais fossem em busca de conhecimento, né? Então a pessoa autodidata ali aprendeu a fazer uma escova no cabelo do irmão, aí resolveu que ia começar a fazer no cabelo do vizinho, se tornou a cabeleireira do bairro e tal, e muitos começaram assim e se destacaram, criaram aí grandes nomes, grandes marcas, enfim. A Cabelo tinha essa missão de trazer a educação para o profissional de beleza, de não incentivar só nesse isso, aspecto? Que como eu tinha também a parceria com as feiras, eu trabalhava muito conectada com as feiras, né? A gente desenvolvia, inclusive, um jornal para Beauty Fair profissional, para contar as novidades dentro da própria feira. Então, é isso, né? Eu acho que, claro, as feiras são muito importantes, os eventos são muito importantes também. Também acho. Né? Para essa formação do profissional de beleza. E eu, como veículo de comunicação, porque se não tem alguém também divulgando, mostrando quem é quem está fazendo, por que a empresa está investindo, por que o evento está fazendo aquilo, as pessoas não ficavam sabendo. A gente não tinha tecnologia, né? A mídia digital como a gente tem hoje, tão avançada. Hoje não, né? Já nos últimos 10 anos isso vem muito forte. Mas ainda no mercado de beleza isso era muito lento, né? Quando eu entrei no segmento há mais de 10 anos atrás, isso ainda era muito lento, já existia, né? Claro, as mídias sociais já tinha sua expressão, sites, mas no mercado de beleza não. Né? Então, isso foi muito importante. Eu contribuí muito, fiz um trabalho. E aí, como eu me especializei na segmentação e como profissional, a barbearia, como ela entrou? Eu acho que aí vale a gente já desenvolver. Eu já estava há 7 anos na revista, estava com o desafio de abrir a área de eventos, né? Que dentro da plataforma de comunicação eu já estava quase 360 graus, né? Eu já tinha a revista impressa, eu tinha o aplicativo da revista, eu tinha o site, eu estava no Facebook, no Instagram, eu já tinha o YouTube, então eu já estava ali com o meu canal, com a minha redação mais ou menos dividida, separada, mas faltava uma plataforma que era eventos. Só que eu tinha um grande desafio, porque todas as feiras e os eventos eram meus parceiros. Eu não podia entrar para competir com eles. Justo. Né? Então, como desenvolver um evento onde eu não impacto negativamente para o setor e eu continuo sendo parceiro de todo mundo? Criando algo diferente. Então, minha ideia era fazer um evento pequeno para o profissional, né? Só para o profissional. Hoje a Beauty Fair e a Hair Brasil atinge todo mundo, né? O profissional, é o consumidor, é a indústria, é o estudante, todo mundo. É o médico, é a estilista, todo mundo tá dentro das feiras de beleza. Então eu falei, não, vou fazer um evento pequenininho, que é para o profissional, e a gente desenvolver mais essa parte de capacitação. E aí, como editora, eu falei, gente, é aquele velho ditado, né? Faça o que você sabe fazer, não se arrisque. O que eu fiz? Eu trouxe quem sabe fazer evento. E aí foi quando a gente convidou o Alexandre Araújo, da Fire Eventos, que inclusive estava já no mercado. Ele também era um empresário da área de montadora, não era do segmento de beleza, ele atendia todos os segmentos de mercado, mas ele era da área de eventos, né? Certo. E a especialidade dele era o operacional, montagem de eventos.
E aí eu convidei, ele tinha nos últimos... Então a Fire Eventos. ela tinha só o know-how de estrutura, né? Não, o Alexandre, ele era sócio de uma montadora. Ele era sócio de uma montadora. De uma montadora, e ele era especializado em montagem de eventos. Certo. Todos os eventos, grandes, pequenos, feiras, grandes eventos, tudo que você possa imaginar, ele conhecia. Ele viu uma oportunidade de comprar uma feira regional, que foi a Professional Fair. Que eu ia em Belo perguntar agora. Horizonte. Então, a Professional Fair veio depois, então. Veio antes. Não, tinha a Fire. Sim, a Fire veio depois. Professional veio verdade. depois. Porque aí quando pra ele comprar, porque aí era ele e Alexandre, ele quis investir, falou, não, ele tem uma oportunidade aqui, e aí ele começou a fazer uma pesquisa se valia a pena comprar a Professional Fair, que era uma grande feira regional, que o Brasil tem isso, né? Tem Sim. as grandes feiras nacionais, Regionais. mas tem as grandes feiras regionais, que são fundamentais para a roda da economia. E a Professional tava falindo. E aí ele foi descobrir, né? Era um cabeleireiro que já estava doente, já não estava tão focado. E aí ele foi se aprofundar no mercado de beleza para entender como direcionar. Ele comprou a Professional Fair. Eu conheci o Alexandre nessa ocasião, a gente se juntou. Nós estamos falando em que ano aproximadamente? Sei que você é ruim de data. Eu acho que ele já está com a Professional Fair uns 7, 8 anos. Certo. 7, 8 anos, a Professional Fair já é Falando dele. lá de 2013, 2014, Mais ou mais ou menos. menos. Porque... isso mesmo. Ele comprou a Professional, aí saiu dessa outra empresa, prestava serviço ali, né? Porque ele era sócio, inclusive, da empresa, ficou um tempo lá administrando, mas abraçou a Fire, ele montou a Fire, comprou a Professional Fair, e aí, como eu, foi picado pela área da beleza. Aí ele se aprofundou, mergulhou também. Mergulhou. E aí nós trabalhamos muito juntos, eu acompanhei esse desenvolvimento, a gente fez parceria com a revista, como eu falei, né? Todo mundo me procurava porque eu era o veículo principal dos profissionais, então eles precisavam pra gente crescer. E aí começou o namoro. Quando eu fui abrir a área de eventos, quem veio na minha cabeça? Eu falei, o Alexandre. Eu falei, vamos lá, vamos fazer juntos. Aí ele veio, nós chamamos o Bernardo, que também é da área de beleza, só que o Bernardo já tá muito mais tempo. Quando eu entrei no mercado, acho que o Bernardo já tinha 20 anos de carreira na área de beleza. Nossa. Bernardo Mascarenhas, que né, eu conheci ele já na Beauty Fair, ele fazia os congressos lá, e nós nos juntamos para fazer um evento para a revista Cabelos e Companhia. Nesse momento, isso foi mais ou menos em 2015, 2016, mais ou menos. A gente começou a conversar, ter reuniões para fazer esse evento na Cabelos e Companhia. Só que aí a barbearia, ela já estava começando a ter uma força diferente, né? No mercado de beleza. Você já começava a identificar alguns profissionais se destacando, alguns trabalhos aparecendo. E aí eu, como gestora de uma revista líder no segmento profissional de beleza, eu falei, gente, barbearia é beleza. Você não Beleza, pode mas ficar fora eu não disso. posso, lá vou eu. Então eu já estava falando com alguns profissionais da área de beleza feminina que já estavam migrando para masculina, trouxe alguns profissionais da área masculina e já estava conversando. Os primeiros profissionais de barbearia que você teve contato, assim, que você não conhecia, assim, e você, eu preciso conhecer melhor esse universo aí que tá ressurgindo. Na verdade, nunca morreu a barbearia, né? Mas ela voltou com uma força, assim, extraordinária. Então, na verdade, um dos primeiros profissionais que eu falei do segmento de barbearia foi o Willy Morales. Willy Morales, grande, que, original, verdade, Willy Morales. Total, e o Willy é, assim, bem... Bom, ele teve aqui, aliás, o Willy... Eu só assisti o programa. Você gostou? Nossa, o Willy, ele nos honrou de uma forma espetacular, maravilhosa, com a presença dele aqui no episódio de estreia do Barbercast, gente. E nós estamos aqui com a Adriana, essa pessoa tão importante para o cenário, que está falando sobre o Willy. Então, o Willy... Também foi pioneiro, foi do seu programa, e ele foi pioneiro na construção aí do Barber Week, porque o Willy... eu costumo dizer que o Willy é um profissional completo. Também acho. Completo. Ele é maquiador. Sim, eu não sabia, ele falou no podcast aqui. Ele é maquiador, ele é cabeleireiro, ele é colorista, ele é barbeiro,
Ele se bobear, ele é manicure também, né? Se você pegar pra fazer uma unha, um pé, ele faz, uma sobrancelha, ele não tem tempo ruim. Então, assim, o William, até nessa transição, ele foi muito importante pra mim, pra ter esse entendimento, porque ele já tinha no salão dele já um serviço para homens separado. Então, assim, a gente conversou muito. Agora, isso o Willy como um barbeiro do feminino pro masculino. Agora, os profissionais que eu tive o primeiro contato, Que eram que foram exclusivamente barbeiros. fundamentais, foi o seu Elias. Seu Elias. E foi eu conheci os três, são 3 nomes. Três. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma pra não ser. Foram 3 nomes. Que eu conheci, inclusive, no mesmo evento, na mesma ocasião e simultaneamente. Foi o seu Elias, o Eduardo Miller e o Gil Black. Seu Elias, Eduardo Miller e Gil Black. Esse evento foi em São Paulo ou foi lá em... Foi no Sul. Foi no Sul? Foi um evento no Sul. Eles estavam juntos com o Willy Morales, então era o Willy, o seu Elias, o Eduardo e o Gil Black. Eles estavam juntos, os 4, iam se apresentar, cada um numa situação. Mas foi ali que eu e o Bernardo marcamos a nossa primeira reunião para falar de fato do Barber Week, que já era um projeto que a gente já tinha desenvolvido via Cabelos e Companhia. Nós estamos em 2015 e 2016, né? Porque essa ideia da barbearia... não do evento em si, mas eu como revista, né? Aí deixa eu só voltar um pouquinho, porque aí eu já fui pro projeto do Barber Week, né? Sim. Então, assim, esse contato com os profissionais, a minha redação fazia muito, né? Porque minha redação que identificava os profissionais para gerar o conteúdo. Eu ficava na parte da indústria. Como eu era gestora da revista, eu já era diretora comercial da revista, eu pedi que a redação desenvolvesse já um caderno específico para a barbearia. E aí ela já estava começando a fazer esse trabalho de triagem da redação para saber quem eram os profissionais para gerar o conteúdo. Nesse meio tempo, eu estava no desenvolvimento do evento para cabeleireiro, com o Alexandre e o Bernardo. Sim. E nós fizemos o evento, a estrutura do evento para cabeleireiro, que a gente já tinha na nossa cabeça, que era pequeno. Só que aí nesses bate-papos, eu como revista já estava tateando a barbearia, o Alexandre com a Professional Fair, já estava no 3º, 4º ano, eu acho, da Professional Fair, ele já tinha identificado a barbearia, já estava levando para feira a barbearia. Já tinha um plano, então, dentro da Professional Fair para ter espaço. Já estava começando a desenvolver isso. Certo. E o Bernardo já estava tentando olhar a possibilidade de fazer um evento para barbearia. Aí nós 3 nos reunimos para uma reunião do evento da Cabelos. Foi quando a gente, falando aí desse segmento de barbearia, olhou os 3 e falou: por que em vez de cada um fazer um pouquinho, não junta os 3 e a gente faz um evento grande? Será? E aí foi quando tudo começou. Aí ali nasceu o embrião. O embrião. Se tornou aí, rapidamente a gente pegou um modelo que na nossa cabeça já estava estruturado, que aí era um evento completo, né? Você tinha que ter o congresso, você tinha que ter a feira, você tinha que ter o educacional, mas para o segmentado, né? Não é que nem a Beauty Fair hoje e a Hair Brasil, que tem tudo isso que eu falei, né? Não é novidade nenhuma. Mas eles abraçam maquiagem, estética, eles abrangem todo o segmento de beleza, né? Então, você estava ligada dentro desse projeto à indústria, certo? Sim. Foi difícil para você conseguir expositores? Porque, por exemplo, foi difícil? Olha, foi e não foi. Sim. Porque assim, quando a gente teve a ideia do Barber Week, a gente começou do zero, mas o próprio segmento ainda estava embrionário, né? Já existia, o serviço já existia, os profissionais barbeiros sempre existiram. Né? Mas até um tempo, como você falou em relação ao crédito para os profissionais de beleza, o barbeiro, por um período da história, ele deixou inclusive de ser chamado de barbeiro em alguns lugares, né? Era cabeleireiro unissex. Mas você vê, o seu Elias e o Torres mesmo vem de uma família de barbeiros. Sim, os pais eram barbeiros, tradicionalíssimos. E assim, o seu Elias tem o quê? 15 anos já de mercado? O seu Elias tem 15 anos, não, ele deve ter uns 33 anos, acho que ele tem um pouco mais, acho que uns 17 anos talvez, não sei. Mas acredito, eu tô falando, me baseando nas postagens dele lá, ele garotinho, magrinho, numa barbearia bem simples. É muito legal você acompanhar aí o crescimento das pessoas, né? E nessa época que você conheceu o seu Elias,
se reuniu com ele, Gil Black, Eduardo Miller e Willy Morales, eles já tinham uma certa expressão sim, porque nós estamos falando de 2016 mais ou menos. Só que acredito que nem eles tinham ideia da proporção que esse mercado ia tomar. O nome deles em si, né? Com certeza. Quem eles se tornariam através da barbearia. É onde eu falo que o Barber Week ele foi muito feliz nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, essa parte de comunicação e de negócios faz o setor, né, girar muito rápido, fomenta. Sim. Então, assim, o segmento ele já tinha, já era muito promissor, né? Porque o serviço de beleza já vinha numa velocidade muito grande. A partir do momento que a barbearia entrou nesse ecossistema de beleza, acelerou. Foi embora. E assim, o Barber Week é exemplo disso, porque nós não apostamos muito, foi em 2017. A primeira edição do Barber Week foi em 2017. Então você tinha o papel de ir atrás das indústrias, das marcas. Das indústrias e o congresso, né? O congresso precisaria dos profissionais de renome que atrairiam o grande público para poder interagir ali com eles de alguma forma. Eu acho que a nossa grande sacada com o Barber Week foi que em nenhum momento, nem eu, nem o Alexandre, nem o Bernardo, nós nos rendemos à grandiosidade desse segmento. O que eu falo da grandiosidade? Você olhar o segmento além, né, do que ele proporciona hoje, porque hoje a barbearia ela tem uma expressão mundial, né, a barbearia. Você vê inclusive a barbearia mudando comportamentos, né, dos homens, de estilo, sem dúvida. Isso é muito grande. Só que nós nos focamos no profissional. Aí vem a nossa expertise, né? Assim, nós sempre olhamos, eu principalmente, o Alexandre um pouco, o Bernardo bastante também, que para fazer essa área de beleza de fato funcionar, a gente tem que capacitar o profissional. O profissional tem que estar preparado, né? Assim, de técnicas, de conhecimento, de disponibilidade, de paixão, de educação. Vocês não queriam fazer do Barber Week um grande oba-oba e tal. Não era essa a missão do Barber Week, mas sim trazer realmente o profissional, abrir a visão do profissional para o tamanho do mercado, para as inúmeras possibilidades que ele tinha de crescimento através da educação. Exatamente. Era isso? É exatamente isso. Então, assim, tanto é que nós apresentamos esse projeto até para outros profissionais que já estavam no mercado, como o próprio Tatuíque, que já tinha barbearia dentro do evento dele, e assim, mas com o consumidor final, né? Não tinha nenhum projeto que era só para barbearia para o profissional. E nós seguramos isso até o último minuto. Inclusive, na primeira edição, quando a gente começou a divulgar um pouquinho, foi difícil, não foi fácil. A gente pegou o Alfalu, que estava lá desde a primeira edição, inclusive. Poxa, isso né? É honra para nós. Este Gênesis Alfalu, que já estava bem além, é uma das marcas assim do segmento que já estava bem à frente, né? Mas para você ter uma ideia, quando você lá em 2015, 2016 começou a tatear, usando tua expressão, o mercado masculino, 2 anos antes, em 2014, foi quando nós tivemos o entendimento de que era necessário trazer para o mercado interno novos produtos, né? Porque a indústria da barbearia lá fora, especificamente nos Estados Unidos, para onde a gente olhava muito, né? Ela já estava num crescimento muito acelerado, né? Verdade. Só que tem um aspecto que você falou anteriormente sobre os profissionais de beleza, que é a questão da qualificação, da certificação, da especialização, da educação em si, que aqui ainda não é muito valorizado, não é muito exigido, ainda não é, mas está mudando. E o Barber Week, através da visão aí da Adriana, tem um papel fundamental nisso tudo, nessa mudança de mentalidade dos profissionais, né? De que eles podem muito mais, eles merecem muito mais, mas a educação é essencial para que isso aconteça. E eu acho que a grande sacada foi integrar tudo isso e conversar muito, né? Porque como era algo novo pra gente também, nós ouvimos muitos barbeiros, a própria indústria, e entendemos a necessidade e o que poderia ser feito, né, para contribuir. Aí a primeira edição, assim, teve um resultado assim fora da média do que a gente esperava de público. Tipo assim, mas foi um desafio surpreendidos positivamente. Mas foi um desafio muito grande, porque nós identificamos que o barbeiro
barbeiro, onde a gente ia achar esse barbeiro, né? Não era dentro do salão de beleza, e a nossa experiência era dentro do salão de beleza, né? Então não foi um trabalho fácil, não, né? Aí eu acho que precisa de um outro programa para eu te contar todos os desafios que a gente teve. Eu imagino. Enfim. Porque assim, hoje vocês têm ideia do tamanho que era o mercado e o tamanho que ele está a partir da atuação do Barber Week? Porque vocês contribuíram de uma maneira grandiosa para o crescimento. Grandiosa. Isso hoje eu não tenho dúvida. Mas assim, nos surpreendeu, mesmo a gente sabendo para onde a gente estava indo e sabendo o que a gente queria, nós não tínhamos ideia da grandiosidade disso. E principalmente o reconhecimento mundial, né? Que foi Sim. algo que, inclusive, contribuiu muito. Mas isso eu devo aos próprios barbeiros, tá? Porque quando eu conversava com eles e tentava entender quem era a referência deles, era sempre alguém de fora. Era sempre alguém de fora. Era sempre a marca do outro. Então, assim, aí começou a abrir o nosso olhar para fora e a gente começou a trazer isso muito forte. Sim. Eu acho que a Cabelos, a própria Beauty, a própria Hair não tinha tanto isso, porque eu acho que, não sei, eu acho que era o olhar do profissional mesmo. As referências eram muito mais locais do que fora, tá? Ou no barbeiro, não. As referências eram muito mais de fora do que dentro. Então, a gente trouxe isso muito ágil, muito rápido para dentro. E aí se tornou Os próprios profissionais ficaram encantados, né? Com a dimensão e o tamanho do potencial da barbearia aqui no Brasil. E nós também. Eu e o Alexandre, quando a gente vê a quantidade de público na feira, a gente não teve, assim, a gente não contava com tudo isso. E isso mostrou para vocês que existia ali uma carência gigantesca de acesso à informação, de acesso a produto, de conhecimento geral, né? O cara tá dentro do mercado, mas ele desconhece muita coisa que acontece dentro do mercado que ele atua, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que o segmento de barbearia, ele contribuiu muito para esse crescimento, porque os próprios profissionais, eles estavam sedentos em se desenvolver, em crescer, em fazer. Aí, pela indústria, você vê uma indústria já não tendo muita margem para ganhar, para se desenvolver na área de beleza feminina. Porque você chega num ponto, né, que você tem que se superar, né? Então, eu acho que a barbearia veio para ocupar um espaço que estava aí, né? Ninguém queria ver. Como eu falo, gente, o homem nunca deixou de ser vaidoso. Isso não é uma coisa atual, só que ele não tinha recursos. Sim. Os recursos não chegavam a ele. Eu fico pensando, por incrível que pareça, eu não gosto muito de salão de beleza, por causa do barulho, muita gente falando, secador. Imagina um homem dentro do salão de beleza, aquela mulherada toda falando, secador. Então, assim, quando começaram a desenvolver espaços para o homem se sentir à vontade, como a mulher se sente no salão. Como a mulher se sente, a mulher tá lá no salão, é quase uma terapia. A gente fala que o profissional de beleza é um terapeuta, né? Porque ela vai contar da família, se aquele homem precisava disso. Esse novo formato das barbearias, ele colaborou, inclusive, para que diminuíssem as discussões dentro de casa. Porque o homem queria saber o porquê a mulher demorava tanto no salão de beleza, né? Mas é justamente por esse motivo que você está dizendo ali, que vai conversar sobre a família, sobre o trabalho, sobre a carreira, sobre moda, sobre namorado, marido, sobre tudo, né? E hoje, dentro de uma barbearia, o cara encontra um ambiente totalmente confortável para ele, né? Então ele tem ali uma televisão passando um jogo de futebol, ele tem uma cerveja gelada no freezer, se ele não quiser tem suco, se ele leva o filho tem barbearia que tem um videogame para a criança brincar, se ele antes ou depois quiser, algumas barbearias têm a mesa de snooker, então virou um clube, como são os centros de estética femininos, né? Onde a mulher ali tem uma série de procedimentos que ela vai fazer, às vezes demora, e a gente em casa fala, pô, mas você foi lá só fazer uma escova, ficou 5 horas no salão, né? É bem isso. Entendeu? E eu lembro que o meu marido, porque ele continuou o mercado, né, de tecnologia, hoje ele é um grande executivo do segmento, e ele falava para mim, quando eu vim para a área de beleza, a gente meio que os segmentos, né, tomaram rumos completamente diferentes. E ele falava para mim, ele falava assim, Adri, cara, esse negócio de barbearia, eu queria ter uma barbearia no caminho do meu trabalho, porque aí eu já paro, já faço a barba, e ele é executivo, ele não usa barba nem nada, é sempre o cabelo arrumadinho, a barba bem feita, né? Não é o estilo dele. E ele falava, Adri,
porque ia ser o melhor dos mundos. Eu vou antes do trabalho, já sento lá, faço a minha barba, isso, aquilo, e vou trabalhar. Então, assim, aí você começa a identificar o tamanho, né, do Desse potencial. negócio. E aí foi. Aí eu fui falando com as grandes barbearias, que também já existentes, Corleone, né, própria Cavaleira. Aí você vai conhecendo e Legal, vai porque embora. você tem ali, a gente tem um dos diretores da Barber Week, um dos diretores técnicos é o Thiago Seco, né? E aí temos o Alan Calisto, o Narico, o Willy, né? E você acabou se tornando uma pessoa que circula hoje com uma facilidade, uma leveza muito grande, né? As pessoas não conseguem falar Adriana sem lembrar da Barber Week. Da mesma forma, a gente não consegue falar Barber Week sem lembrar da Adriana. A sua participação no crescimento desse mercado, Adriana, é algo assim que merece todo o respeito, entendeu? Obrigada. Por isso que esse programa está indo ao ar no Dia Internacional da Mulher, porque uma mulher, que a gente pode usar um termo aí da moda, visionária, mas é isso que a Adriana realmente é, uma mulher visionária. Ela conseguiu disruptar o mercado a partir das suas experiências anteriores e trouxe para o Brasil não só o Barber Week, gente, mas o olhar do mundo para o mercado da barbearia brasileira. Como aconteceu no feminino, você conseguiu valorizar profissionais, contribuir para o crescimento da carreira dessas pessoas. Pessoas se desenvolveram a partir desta mudança de comportamento, né? Porque, como você falou, teu marido tem um estilo, mas ele vai à barbearia para manter o estilo dele. Exatamente. O outro tem um estilo também, a mesma coisa. E as pessoas foram evoluindo junto com o mercado, os profissionais evoluindo junto com o mercado. E como que você vê hoje do que eram há 5 edições atrás, 4 edições atrás do Barber Week? O ano passado não teve, por motivos óbvios, né? Período pandêmico. Esse ano já estamos com nova data, né? Que são nos dias 1 e 2 de agosto. Dias 1 e 2 de agosto, Barber Week 2021. Obviamente, tudo correndo bem, né, gente? Porque nós estamos aí debaixo das diretrizes das autoridades, né? Então, se o governo fechar, se a vacinação não acontecer conforme planejado, né, Adri? Exatamente. Aí não é a Barber Week, aí não vai acontecer nada para ninguém, né? Vocês estão aí, são proprietários de barbearia, colaboradores dentro de barbearias, já sofreram bastante durante o ano de 2020. Agora, alguns lugares aqui no Brasil a gente tem acompanhado, né, Adri? Estão decretando aí um lockdown de 5 dias, de 7 dias, de 15 dias. E isso atrapalha muito o mercado, o segmento, mas é necessário porque, de uma maneira ou de outra, temos todos que lutar contra a proliferação deste vírus, né? Mas me diz, Adri, como é que a Barber Week, Adriana Hervati, organizou? Como é que você direcionou o seu time, chamou todo mundo e falou, gente, ó, a pandemia fechou tudo, não vai ter evento, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver dinheiro do expositor, nós vamos devolver dinheiro de quem comprou ingresso. As pessoas estão pedindo dinheiro de volta, as pessoas acreditam tanto no evento, na marca, é tão forte, colabora tanto com o mercado, que isso não aconteceu. Mas o que você fez? Como você reuniu e organizou o seu time para enfrentar esse período tão difícil que foi o ano de 2020 e que também começou 2021 um pouco conturbado ainda? Tá. Deixa eu só voltar um pouquinho numa colocação que você falou dessa associação de imagem, né, Adriana e Barber Week, até para explicar um pouco, porque na verdade eu sempre fiquei na retaguarda, né? Sempre falando com a indústria. Eu me aproximei muito do barbeiro porque a indústria trabalha para o barbeiro, né? Sim. Então é importante entender essa necessidade do barbeiro. É o nosso E foco. eu peguei o ano passado, o ano de 2019, para montar o Congresso Internacional. Então, assim, aí eu tive que, nesses 2 anos, que o Bernardo fazia, né, esse trabalho do congresso, ele saiu e eu terminei absorvendo esse trabalho. Então, eu saí, né, da indústria e fui abraçar o profissional. E aí, só um episódio que eu também tive, foi difícil para mim, porque o barbeiro não me enxergava
É importante essa pausa. O barbeiro não me enxergava como uma pessoa que entendesse ele, e até pela minha postura, porque como eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, né, e no mercado de tecnologia, minha postura sempre foi muito executiva. Sim. Né? Eu tenho uma postura executiva, né? Desenvolvi isso no meu trabalho. Então, eu falava com o barbeiro, ele ficava receoso, ele não conseguia se comunicar comigo. Eu sentia que tinha uma parede ali. Eu não conseguia tirar toda a informação que eu precisava para poder desenvolver o conteúdo. E aí eu fui percebendo, fui conversando, fui tentando me soltar. Aí teve um evento que eu tava com o Alan Calisto, com o Narico. A gente bebeu todas, né? E aí eles se soltaram, falando, não, Adri, a gente tem medo de falar com você, né? Isso que eu tava imaginando aqui. Então, aí eles meio que abriram para mim. Eu falei, Adri, você intimida muito a gente, né? Porque o teu jeito, você olha no olho para falar, a gente fica meio assim. E ali eu percebi, eu falei, putz, eu já sei onde que eu tô errando, né? E aí eu tive que me soltar e entrar mesmo, tirar era esse mais lado leve corporativo. do que o ambiente que você vinha, né? Exatamente, porque mesmo na barbearia, eu lido com marcas, assim, que são empresários, né? Sim, é um outro tipo de condução. Eu compreendo. Então, quando eu percebi que tinha algo que distanciava, aí eu relaxei. Eu falei, bem, não preciso guardado desse as devidas rótulo, né? proporções, o dono de uma barbearia na periferia ou em um endereço nobre de qualquer cidade, ele também é um empresário. Mas existe ainda algumas restrições das próprias pessoas em se verem como tal. Não é verdade, Adri? Às vezes o cara é um empresário e dentro da realidade dele, ele é um empresário extremamente bem sucedido, porque ali na periferia, onde ele tem a barbearia dele, dali ele conseguiu não só tirar o sustento da casa dele, não só sobreviver de barbearia, mas ele passou a viver da barbearia com conforto, né? Gente, por isso que eu falo, olha, nada é impossível, por mais que eu tenha me formado, né, eu tive esse privilégio de ter um estudo, ter tido uma carreira, ter desenvolvido, mas nunca foi fácil, né, que nem quando eu assumi o congresso, eu não sei falar inglês, eu sempre tive muita dificuldade nas línguas, e foi muito engraçado que eu me deparei com umas pessoas, mas como você não fala inglês, né, uma executiva, né, que estudou, me formou, mas eu sempre tive dificuldade. E eu contratei, né? O ano de 2019 foi o evento que teve mais presença internacional no Barber Week, né? E você teve um intérprete com você o tempo todo? Não, eu sozinha. Desenrolou? Que intérprete. Que isso, a gente se vira cara. nos 30 ali, Google Tradutor, e vamos embora. Eu meio que arranhava, porque eu já viajei para fora, você Legal. vai... E fui embora, e aí rompi essa barreira que tinha com os profissionais, eles começaram a se abrir, e nós realizamos um grande evento em 2019, e aí voltando para sua pergunta. Sim, como você vê? O evento de 2019 ele foi muito expressivo em todos os aspectos, como evento, como segmento, como profissional, visibilidade internacional, inclusive, né, a grande maioria que esteve lá presenciou. Nós trouxemos Josh Lamonaca, trouxemos Vishal Baharani, trouxemos Rob de Original, trouxemos Houdini, trouxemos vários outros profissionais que, quando se depararam na magnitude do evento do ano de 2019, eles viraram para mim, inclusive vieram profissionais de eventos internacionais. Para estudar o que estava acontecendo, né? Para entender o que estava acontecendo. Aí eu acho melhor nem falar para não expor, mas assim, vieram executivos de eventos de outros países, né? Vieram até como nossos convidados, nós trouxemos, e eles falaram, Adriana, vocês são o maior evento do mundo. Foi onde a gente começou essa brincadeira verbalmente, né? Mas pra gente assinar que é o maior evento do mundo, a gente precisava ter números. E nós fomos atrás e, assim, este ano nós íamos nos consolidar em 2020, de fato, através de números, dados, embasamento, eu quero que você como continue desse maior ponto. Evento de 2020. Quero que você continue desse ponto, mas até por esse período, digamos, de abstinência provocado pela pandemia, eu não tenho dúvidas de que a próxima edição vai bater todos os recordes possíveis, entendeu? Assim nós esperamos. Estamos super ansiosos para realizar. Imagina, tá todo mundo com abstinência, né, de evento, de palco, né, desse network, dessa energia. Como que você manteve o seu time tão engajado para atravessar esse 2020 tão difícil? Eu acho que o mais importante é porque nós ainda temos muito para realizar.
Muito. E assim, os barbeiros, né, a indústria, o segmento não parou, todo mundo se ajudando, todo mundo se uniu demais nessa pandemia, né? Foi difícil para muitos profissionais, a gente está acompanhando isso. Eu acho que nem vale a gente entrar muito, porque todo mundo sabe a dificuldade que Sim, passou, não está sendo fácil. Eu, como evento, eu deixei de existir durante um ano, né? Eu não realizei o que eu faço, que é um evento. Então, assim, pode ter certeza, está todo mundo sofrendo, mas assim, a área de eventos, né, tá difícil. Mas nós acreditamos tanto, e aí você tem que se reinventar, né? Onde nós pegamos a equipe do Barber Week e falamos, não vai ter evento. Então, temos que manter o Barber Week vivo. Como nós vamos manter o Barber Week vivo? Continuando fazendo o que a gente faz através das ferramentas que nós temos. E aí as mídias sociais, né, a tecnologia favorável nesse aspecto. Nós lançamos, né, o marketplace do Barber Week, isso é uma dica que é a extraordinária para loja do você que está aí do barbeiro. outro lado. Tudo que você precisa para a tua empresa, para equipar a tua empresa, produtos, equipamentos, acessórios, tem conteúdo educacional também lá? Também estamos entrando agora com a parte Tudo, gente. educacional, mas dentro do Instagram, do Barber Week, do Facebook, a gente já tem vários conteúdos, que aí desenvolvemos live, desenvolvemos vários desafios, a gente está aí se reinventando também, movimentando essa parte de conteúdo que é muito forte para se manter ativa. A loja veio para incentivar a indústria a continuar vendendo, ser mais um canal de venda, Sim, porque assim, funciona muito, viu? o evento só existe porque a gente tem uma indústria por trás que movimenta. A indústria tem que estar em movimento para Sim. que o mercado continue a girar e a gente possa realizar como evento. Então, nós juntamos o time e falamos o que nós vamos fazer para continuar o Barber Week vivo. Então, através dessas variáveis, né, que é a live, o Instagram, as mídias sociais, o site, a própria loja, isso movimentou. E o desejo que o Barber Week aconteça. Dentro de cada barbeiro, né, que fala com a gente, que tá com a gente, eles têm tanta essa vontade de estar no Barber Week que faz com que a gente não desista. Então, nós estamos prontos. É assim, é como você disse. Nós temos uma nova data para o Barber Week, que é dia 1 e 2 de agosto. E por nós, o Barber Week tá pronto. Ele está pronto para acontecer. Até porque ele estava pronto para acontecer em 2020. Porque a Sim, pandemia começou em março, final de março. A sim. gente já estava com o evento já estruturado para. Eu tinha 2 meses para fazer o evento. Então, na E é o verdade, é só a timing. autoridade permitir vocês irem lá e Liberou a gente montou entrar, montar e e vamos receber fazer e os receber barbeiros e e barbeiras. atestar aí a força e a representatividade do evento, de todos os profissionais de toda a indústria e desse segmento que eu me apaixonei, né, que inclusive eu tenho vários profissionais da área de beleza enciumados, me ligam, Adriana, você esqueceu da gente. Gente, olha, ela é nossa, mas a gente divide ela com vocês, tá bom? Porque estamos todos em prol da beleza, né? E de beleza, se tem alguém que entende, Exatamente. essa pessoa tá aqui. Adriana, que espetáculo conversar com você, conhecer a tua história, para que as pessoas que estão ali, os profissionais, os empreendedores desse segmento que você acabou de dizer que se apaixonou, também conheçam um pouco mais essa mulher extraordinária, essa mulher disruptiva, que é a Adriana Ervati, que ela simplesmente conseguiu, juntamente com o apoio da sua equipe, construir o maior, sem modéstia, o maior evento de barbearia do mundo e aqui no nosso país, no nosso Brasil. Eu disse para você que em um determinado momento da barbearia, nós olhávamos muito para fora, né? E o Barber Week colaborou muito para que os olhares viessem agora no sentido contrário. Eles lá de fora olhando para nós. Você acabou de dizer Nossa, que isso grandes executivos já vieram estudar esse case de sucesso que é o Barber Week, né? Querem entender o que está acontecendo, querem participar, acredito eu, de alguma forma também, né? gente, é gratificante demais. E é o que eu falei na edição de 2019. A estrela da barbearia são os brasileiros. A gente tem uma força e uma energia que lá fora eles não têm, né? Inclusive, a maioria dos profissionais que vieram me ligavam: Adriana, esse ano você vai me levar de novo, porque eu quero estar. Quantos profissionais de renome internacional já passaram pelo Barber Week? Você tem ideia Não disso? muitos, mas não muitos assim, pelo que a gente gostaria. Porque é a Sim. terceira edição, Mário, o Barber Week é um bebê.
A gente Terceira fez, não. nós fizemos 3 Fizeram edições, três, sim, estamos indo para a quarta Para edição. quarta, justo. Então, na primeira edição, nós não tivemos praticamente internacional, começou essa necessidade, esse olhar a partir da segunda edição. Então, assim, mas eu tô dizendo aí de subir no palco do Barber Week, com certeza aí quase 10, 12 profissionais já subiram no internacionais, tá? Subiram no palco do Barber Week. Do que você viu acontecer e acontece até hoje no feminino em termos de crescimento, surgimento de grandes nomes, e no masculino, do ponto que nós estamos, o que você consegue vislumbrar para o segmento? O céu é o limite, assim, eu acho que a barbearia ainda tem muito, mas muito para fazer, mas numa velocidade muito mais dinâmica, muito mais rápida do que o mercado de beleza teve nesse tempo. A Adriana disse que o Barber Week é um bebê e acabou de dizer que a barbearia em si também é uma criança ainda aqui dentro do Brasil. Tem muito para crescer, Nossa, então. muito, tem muito o que fazer, tem muito para... E assim, acreditem, a gente tá no caminho certo, apesar de todas as dificuldades, mas assim, nós somos um povo guerreiro. Eu acho que a área de beleza, principalmente, que eu sinto, né, desde que eu entrei nessa área de beleza, que mais me apaixonou, foi porque quem tá na área de beleza é porque ama o que faz. Ama o que faz. Então, assim, não são todos os segmentos que eu acho que promove, né, esse tipo de sentimento. Então, e beleza, gente, beleza... É fundamental. É vida, de uma forma ou de outra, vida é fundamental. Adri, dentro do projeto Barber Week, que começou como uma feira, vocês têm os congressos, vocês têm o educacional, agora também vai ter o educacional na plataforma, é isso que você disse, né? Vão ser cursos online, é isso? Na verdade vai ser uma vitrine, como o Barber Week é uma grande vitrine, né? De tudo que acontece na barbearia. A gente, através do evento, a gente tem essa capacidade de mostrar para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo na barbearia, né? Esse é o grande, a grande essência do evento. A plataforma, a gente quer trabalhar exatamente com o mesmo princípio, porque o Barber Week, desde o início, ele não nasceu como feira, ele já nasceu como evento completo. Bacana. Né? Aí que tá, que ele era pequenininho e ele foi se estruturando, né? Foi crescendo na proporção, principalmente com a visibilidade internacional. Mas ainda tem muita coisa para fazer. E uma coisa que eu acho que vale muito ressaltar, você tá falando muito eu acho que é porque eu tô aqui, a imagem é minha, Dia da Mulher, mas assim, o Barber Week é Alexandre Araújo e Adriana Ervati, porque o Alexandre acreditou desde o início, ele tem um know-how de evento, eu acho que isso tem que ser falado, tem que ser reconhecido, né, porque é os bastidores, o Alexandre, assim, é uma máquina, né, de trabalho, é apaixonante trabalhar com ele, e eu acho que esse casamento dá muito certo porque nós temos os mesmos objetivos, né? Que é o reconhecimento, o trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer o Alexandre juntamente com a Cassiane, um abraço para vocês. Realmente a gente procurou aqui mostrar mais o lado da Adriana porque é o Dia da Mulher e Alexandre não fica enciumado, tá? Aliás, um beijo, Cassi, você é maravilhosa. A Cassi está de volta no time, né? Ela tá liderando aí o marketplace, a loja. Olha, né? Que bacana. Então, gente, a plataforma do Barber Week tem lá um marketplace, muito legal esse projeto deles, funciona pra caramba e tá aí sobre a gestão da Cassiane, que é uma menina maravilhosa lá de Betim, né? Inclusive o escritório, né, do Barber Week fica em Minas Gerais. Porque é onde tem a Professional Fair. Que é a Fire, né, que tá com o Barber Week. Ele tem uma outra feira também, né? Ele tem a Professional Fair, que foi onde tudo começou. Né? A Professional Fair, a Fire, e aí ele veio desenvolvendo. Veio o Barber Week, veio o Static Micro, né? Static Micro, que é um evento, é o Barber Week para o segmento de estética e micropigmentadora, né? Micropigmentação. E tem agora, ele tá lançando o PMU, né? A Fire tá lançando o PMU, que é um evento que ele se aprofunda um pouco mais dentro do estética. Sim. Adriana, nós falamos aqui sobre a época que você trabalhava na Folha, eu perguntei, poxa, o jornal ainda vem assim aos domingos? Você falou assim, mas faz tanto tempo que eu não pego um jornal impresso, mas você teve a passagem pela revista de tecnologia, pela revista de cabelos, e o Barber Week impresso, você acha que
pode vir a acontecer ou não está no roadmap de vocês? Olha, não deixa de ser uma plataforma de comunicação. Inclusive, ele foi embrionário, né? Não o Barber Week edição impressa, mas o Barber Week dentro da Cabelos, numa segmentação diferente, Sim. numa edição especial. Nós fizemos. É possível, inclusive nós já fizemos, né, uma edição especial, mas não tinha o nome Barber Week, tinha Cabelos e Barba. Entendi. Né? Então, assim, a gente pegou, inclusive, o logotipo da Cabelos e Companhia, e nós adaptamos para Barba e Companhia, na verdade. Sim. Era Cabelos e Companhia, Fica Barba aí e Companhia. a dica, a sugestão, de repente uma revista mensal do Barber Week, né, pra gente acompanhar durante o ano todo os maiores destaques da indústria de barbearia Nós no fizemos Brasil, na edição de 2018, aí 2019 a editora não quis dar continuidade, e a gente chegou até a pensar, mas aí com a pandemia, com tudo, a gente deu uma segurada e priorizamos o digital, que agora ele está sendo fundamental para todos os negócios do nosso segmento e de todos os segmentos, gente. É aquilo, se você não está, vá. Porque se você não está, você vai está, morrer, entendeu? vocês não vão estar no mercado. Então Justamente. usem as ferramentas, a tecnologia veio para ficar, ela faz parte da nossa rotina, da nossa vida, e não dá para fechar mais os olhos. Gente, dia 8 de março, comecei falando isso, quero terminar falando isso. Foi muito prazerosa a conversa com a Adriana, muito conteúdo, muita ideia boa que ela tem. Eu costumo dizer que existe uma diferença entre empresário e empreendedor. Essa mulher aqui é uma empreendedora nata, entendeu? Ela empreende, insere. A gente pôde acompanhar durante essa conversa que, como ela mesma disse, sempre em busca de mais, de algo mais, de uma construção maior, até se tornar a Adriana que ela é hoje, que a gente respeita, tem um carinho enorme e torce muito pelo seu sucesso, Adriana, pelo sucesso do Barber Week. Claro, sem esquecer do Alexandre, do Bernardo, da Cassi, dessa galera toda que faz ou fez Todo parte, time. né, do Barber Week em algum momento. E nós estamos aí para isso, para juntos crescermos, juntos nos fortalecermos e continuarmos daqui para frente, porque como você mesma disse, a sua visão é que a barbearia ainda é uma criança no Brasil e é só o começo. O céu é o limite. É o limite. Levanta, quero te dar um abraço. Mário, super obrigada pela Gostou? oportunidade. Muito obrigado a você. Gente, esse foi mais um episódio do Barbercast com a ilustre presença de Adriana Ervati. Segue aí no Instagram. Adri, fala aí como é que é o teu Instagram. Adriana.ervati. E-R-V-A-T-T-I. E-R-V-A-T-T-I. Adriana.ervati. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Este foi mais um Barbercast especial Dia Internacional da Mulher.